críticas do técnico Itamachule, com o Santa realizando 3 clássicos em uma semana, pois não, presidente? De fato, eu não tinha tido conhecimento. O professor Schuller esteve um pouco ausente do Santa Cruz, questão de saúde, então deve ter havido algum equívoco de informação, porque a tabela, para que o torcedor entenda como é feita uma tabela, Jorge, só existem 2 fórmulas de fazer uma tabela. Ou a tabela ela é puramente mecânica, puramente resultado de lançamentos aleatórios de clubes, seguindo as regras da FIFA e da CBF. Quais são essas regras? O clube não pode fazer 3 partidas seguidas em casa, 3 fora. O clube melhor colocado, o clube que tem melhor resultado, tem melhor benefício de jogar com os clubes grandes. O clube que subiu de série e o clube que teve pior resultado do ano anterior realiza mais partidas fora do que partida em casa. Fora isso, o resto é sorteio. Ou Pernambuco adotou um modelo há 5 anos, que eu me orgulho muito, eu sei que é muito trabalhoso, eu sei que é muito difícil, de que é chamar os clubes, consultar os clubes, conversar com os clubes para construir uma tabela junto com os clubes. Então, nós temos um índice de aceitação de 80%, 85%, 90%. É evidente que nenhuma tabela vai atender 100% todos os clubes, seria impossível. Porque para atender 100% todos os clubes, o clube do interior, por exemplo, não quer vir à capital. O clube da capital não quer ir ao sertão. O clube do interior quer jogar todos os seus jogos em casa, todos os grandes. O clube grande não quer realizar nenhum jogo no sertão. Então, é evidente que não se vai conseguir 100% de satisfação. Qual é o índice que nós usamos? Quando nós atingimos do total de indicações dos clubes mais de 50%, nós chegamos a um modelo que nós chamamos de participação positiva. Ou seja, nós criamos um modelo de tabela participativa, onde a federação, junto com os clubes, estudam vários modelos. Por exemplo, para se chegar a essa tabela aí, foram 13, 14 modelos, até chegar nesse modelo, que foi o modelo, se não é o ideal, é o melhor custo-benefício, é o que atendeu melhor às sugestões dos clubes que irão disputar. Por exemplo, é fácil dizer alguns índices. O Sport, por exemplo, o Sport tem que começar o campeonato, tal qual Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza, com um time sub-20, por conta, naturalmente, que os jogadores do Sport, Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza estavam disputando o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B. Então, os primeiros jogos do Sport, ele vai ter que jogar. Primeiro jogo fora de casa, aí não pode fazer 3 seguidas, tem que fazer uma em casa, outra fora. E ele tende a jogar mais fora de casa do que em casa. Por quê? Porque ele, naturalmente, vai ter uma dificuldade muito maior de obter pontos. Então, já que ele vai ter uma dificuldade maior, é a grande chance dos clubes menores de obter pontos. Então, os clubes menores têm o benefício de receber os maiores logo de cara. Então, Petrolina tem um caso atípico. São 400 quilômetros ou mais do que isso. Então, não faz sentido, prejudicaria o Petrolina fazer o Petrolina vir a Recife, fazer um jogo, voltar. Depois jogar lá. Vir novamente a Recife, fazer um jogo, voltar. Depois vir a Recife, fazer um jogo, voltar. Isso daria um custo altíssimo. Então, o que é que você faz? Você faz uma viagem só e mata logo os 2 jogos do Petrolina. Depois disso, ele só vai jogar na região dele. Então, isso gera um benefício econômico financeiro muito grande para o clube. O Santa Cruz, a situação do Santa Cruz preocupa. O Santa Cruz está se remontando, se reestruturando. Se nós pegássemos o Santa Cruz e deixássemos os clássicos do Santa Cruz no final da tabela, correria um risco muito grande do Santa Cruz, porventura, não ter engrenado, não ter dado liga e pegaria o jogo mais difícil no final, quando ele precisaria de pontos. Então, o que é que você faz? Você coloca os jogos teoricamente menos pesados no início, concentra os clássicos no meio e joga os jogos menos pesados no final. Pronto, isso o que é? Isso é direcionar de forma positiva e inteligente a tabela. Aí um torcedor perguntou lá no nosso site, por que a rodada tal não tem nenhum jogo em Recife? Isso é uma exigência da Polícia Militar. A Polícia Militar disse que naquele final de semana ela tem outros grandes eventos, ela não vai poder disponibilizar policiamento. Então nós deslocamos todos os 3 times para o interior. Então são detalhes técnicos. Agora, é muito simples. Eu vou, antes que entra, reunir os clubes no conselho e dizer, vocês querem que a federação sorteie a tabela? Problema nenhum, é muito mais fácil para mim. A federação chega lá, sorteia a tabela, aí, tá aí o resultado. Só que quando você sorteia uma tabela,
em geral, 70% dos clubes ficam insatisfeitos. Quando você faz uma tabela com um modelo participativo, de troca de informações e aceitação de sugestões, 70% dos clubes ficam satisfeitos. Por exemplo, nós temos 10 clubes. Quais os 2 clubes que reclamaram? De 10. Representam o quê? Representa 20%. Ou seja, nós obtivemos 80% de satisfação, 20% de satisfação. Se nós sorteássemos, certamente nós teríamos 70% de insatisfação e 30% de satisfação. Então, são coisas normais. Eu acho que, talvez pelo professor ter estado fora, acreditado, alguém lá do futebol não disse a ele que o Santa Cruz tinha participado e que esse modelo foi estudado e foi tratado dentro das expectativas e dos objetivos do Santa Cruz, como foi também em relação ao Esporte, Náutico, Santa Cruz, Retrô, etc, etc.